de dentro para fora, a vida transformada pelo fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, verso 22, a palavra diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. As duas últimas quartas, irmãos, nós falamos sobre essas duas realidades que operam em nós. Essa luta, a carne que milita contra o Espírito e o Espírito que milita contra a carne. Nossa primeira quinta-feira aqui foi para falar sobre as obras da carne, ou a realidade da carne. O que é a carne? Nós vimos que a carne não é o nosso corpo. Quando a Bíblia fala carne no sentido pecaminoso, a Bíblia não está falando do nosso corpo físico. A Bíblia está falando de uma herança, de algo que o pecado provocou em nós. Bom, falamos semana passada sobre a realidade do fruto do Espírito. Por que o Espírito tem um fruto? A realidade do desenvolvimento. Que nós vamos sendo transformados, como diz a palavra de Deus, nós vamos sendo transformados na imagem de Jesus Cristo, como que pelo Senhor, o Espírito, de glória em glória. Nesse exato instante, o Espírito Santo está trabalhando para que eu seja cada dia mais parecido com Jesus. Para que isso aconteça com você também. Para que nós sejamos cada dia mais parecidos com Jesus. Essa é a ação do Espírito Santo em nós. Aliás, tudo aquilo que o Espírito Santo faz, perceba. Tudo aquilo que o Espírito Santo faz, ele faz para que Jesus apareça mais. Ele faz para que Jesus apareça mais. O ministério do Espírito Santo poderia ser resumido na seguinte expressão, como o próprio Jesus resumiu lá em João: Ele me glorificará. Então o Espírito Santo está trabalhando nesse exato momento para que eu me torne um homem cada vez mais parecido com Jesus. Isso é resultado de um processo. Isso é resultado de um processo. Às vezes a gente espera que a conversão introduza a gente numa nova condição plena de vida. A conversão não é o resultado. A conversão é o início de um processo. Eu sou salvo em Cristo Jesus, justificado pela fé, o meu nome está escrito no livro da vida, e agora eu vou ter que aprender a viver como um discípulo de Jesus. E qual que é a essência do discipulado? Sempre que você ouvir essa palavra, pare e pense bem. Qual que é a essência do discipulado? A essência do discipulado é nós cada dia mais nos parecermos mais e mais com o nosso Mestre Jesus. Essa é a nossa grande meta, nos tornarmos cada vez mais parecidos com o nosso Senhor e Salvador. Amém, meus irmãos? Bom, aí nós vimos que o apóstolo Paulo, no verso 22, ele começa a descrever então o fruto do Espírito. E aí nós vimos que é um fruto, é uma realidade inteira, integral. Mas esse fruto, ele tem, digamos assim, partes. As pessoas gostam de usar a ideia de gomos, como uma tangerina, né? Tem lugar que é tangerina, tem lugar que é mexerica, tem lugar que é uma série de outras coisas, ok? Mas o certo mesmo é como dizem em Minas Gerais, e o certo mesmo é mexerica. Os mineiros podem dizer amém? Então pronto, então tá. Ok, gente, então essa realidade do fruto do Espírito. E nós começamos hoje, é claro que nada, né? Eu tenho que ser justo com quem está certo, gente. Eu tenho que ser justo com quem está certo, os mineiros, claro. Então, queridos, olha só, nós começamos hoje então a olhar com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de carinho, cada uma dessas partes que formam esse fruto tão lindo,
que o Espírito Santo gera em nós, o fruto do Espírito que nós aprendemos, que não é nada mais, nada menos do que o caráter de Cristo em nós. O caráter de Cristo em nós. Se nós fôssemos pegar o Evangelho ou os Evangelhos, nós veríamos e nós vemos de maneira muito clara na vida e no ministério, nos ensinos de Jesus, na vida dele, cada uma dessas partes que nós acabamos de ler no versículo 22, se manifestando de forma tão clara e tão concreta. Então, a primeira dimensão que o apóstolo Paulo traz aqui, ele diz, o fruto do Espírito é amor. E depois ele continua, amor, alegria, paz, benignidade, continua. E hoje eu quero falar sobre isso. Eu quero falar hoje sobre a realidade, a escolha mais poderosa e ao mesmo tempo a mais essencial que um cristão pode fazer. A escolha de amar. Eu quero falar um pouco com você sobre essa primeira dimensão do fruto do Espírito, o amor. O invencível amor de Deus que o Espírito Santo derramou no nosso coração. Amém, meus queridos? O amor, gente, olha, quando a gente fala de amor, nós somos tão pressionados por aquilo que a cultura do nosso meio produz na gente, né? Deixa eu dizer uma coisa para você. O seu jeito de pensar, ele é o resultado de muitas coisas. O seu jeito de pensar é um pouco o resultado daquilo que você aprendeu desde pequenininho com seu pai, com sua mãe, enfim, no seu lugar de origem, na sua família de origem. A maneira de você pensar é o resultado das experiências que você teve durante aquele período. O seu jeito de pensar é resultado também daquilo que você está aprendendo com a palavra de Deus. Mas o seu jeito de pensar, o nosso jeito de pensar, boa parte dele é determinado por aquilo que a gente vê sendo produzido na cultura. E quando eu falo cultura, eu digo o quê, gente? O jeito das pessoas pensarem na nossa era, no nosso século. É por isso que Paulo diz assim, e não vos conformeis com este século. Não se conformem com esta era. Do que o apóstolo Paulo está falando lá em Romanos? Não aceitem pensar exatamente como as outras pessoas pensam. Por quê? Porque essa era tem um jeito de pensar. E a gente aprende muito com a cultura. A gente aprende com os filmes, a gente aprende com os livros, a gente aprende com aquilo que passa na TV, com aquilo que chega nos últimos anos. Aí a gente, através das redes sociais, hoje, não é mesmo? Com essa mudança que teve, não é mais a televisão que influencia o nosso jeito de pensar, né? Daqui a pouquinho a gente vai estar falando, do mesmo jeito que a gente fala mal hoje das telenovelas, a gente daqui a muito pouco tempo vai ter que começar a pensar sobre as plataformas de streaming, né? O Netflix e todas aquelas coisas. Porque as pessoas não estão mais hoje sendo tão influenciadas por aquilo que passa numa novela, mas pelas séries que eles estão assistindo, que eles estão vendo, que é praticamente uma novela também. Uma novela mais curtinha, mas é uma novela. E é uma novela que eles não precisam chegar na hora do capítulo, não corre o risco deles perderem um capítulo da novela. O capítulo da novela é a hora que eles querem, do dia que eles querem. E aí, gente, uma das coisas que a cultura mais ensina pra gente, mais tenta ensinar pra gente, é sobre o que é o amor. Talvez a palavra mais falada, mais usada, ou o conceito que mais se diz nos livros, nos filmes, enfim, é amor. A gente vê essa palavra sendo usada por todo lado, não é verdade? E cada um vai se apropriando do jeito que quer. Só que tem um detalhe. A fonte, o lugar que determina o que é amor para o cristão, é a palavra de Deus. Amém, gente? Então, até que o nosso conceito de amor, até que a ideia que a gente tem do que é o amor esteja alinhado com aquilo que a palavra de Deus diz, é provável que a gente não esteja amando de verdade. E é tanta gente, né? Tem gente que, eu estava vendo isso, né? Umas frases famosas. Quem aqui se lembra daquelas figurinhas? Amar é... Quem se lembra disso? Não é coisa antiga, não é isso mesmo? Amar é... Gente, isso é antigo. Amar é, não é verdade? As frases famosas, aquelas figurinhas daquele casalzinho, não é isso mesmo? Tão bonitinhos. A frase, né, do filme Love Story, né? Que foi traduzida em português, foi traduzida por amar é nunca ter que pedir perdão. Não é isso mesmo? É uma frase, e ficou famosa essa frase. Tem até aqueles que dizem que o amor é um bichinho que rói, e rói o coração da gente, que dói. Não é verdade? Então, todo canto,
Todo canto tem alguém tentando nos convencer do que é o amor. Mas vamos olhar para a mente do apóstolo Paulo? Vamos olhar para a mente do apóstolo Paulo e vamos pensar bem no cuidado que o apóstolo Paulo teve em escolher a palavra certa para descrever, para dizer o que é o amor. E o que a Bíblia diz que é o amor? O que a Bíblia diz que é o amor? Você já ouviu falar, eu tenho certeza, que existem várias palavras, vários termos que aparecem, por exemplo, na língua grega, que poderiam ser traduzidos por amor na língua portuguesa. Mas Paulo faz uma escolha muito específica aqui quando ele diz que o fruto do Espírito é amor. Paulo usa um termo que designa um tipo de amor, vamos dizer assim, muito interessante. Paulo usa o termo HP. HP. Paulo diz o HP, ou ágape. Paulo usa esse termo ágape. E tem uma diferença. E tem um motivo pelo qual o apóstolo Paulo escolheu esse termo. Na língua grega tem pelo menos, mais outras 3 ou 4 palavras, eu vou mencionar apenas 3, que poderia ser traduzido como amor, e às vezes até traduzido como amor. Por exemplo, na língua grega tem a palavra eros. Eros. Mas lá na língua grega, a palavra eros limitava, ela tinha um campo limitado, um campo semântico limitado. Ela tinha um significado limitado. Eros te faz lembrar de quê? O amor erótico. Então, quando os textos gregos iam falar sobre o relacionamento, a afinidade entre um homem e uma mulher, eles usavam o amor erótico. Eles usavam a palavra eros, que está tão bem descrito, por exemplo, no livro de Cantares. O livro de Cantares, você vai ver, está falando da paixão, do desejo de um homem por uma mulher. Tinha outro texto, outra palavra, que era a palavra storge. Storge. Essa palavra falava, por exemplo, do amor que eu tenho pelo Benjamin, pela Ana Beatriz. É o amor dos vínculos familiares. É a afinidade, a ligação que existia entre os membros de uma família. A ligação que existia entre os membros de uma família. Tinha outra palavra também, aquela palavra filia. Filós, né? Que falava do vínculo entre duas pessoas que se gostam, que se acham gente boa, os amigos. Os amigos. Então era uma afinidade entre amigos, havia uma palavra para falar da afinidade entre amigos, da afinidade entre um casal, da afinidade entre pais e filhos. E aí Paulo usa uma palavra muito interessante da gente com cuidado. Porque se você parar para pensar bem, o amor de um homem para uma mulher tem um motivo. Ele é justificado. Ele é justificado, no caso da palavra eros, pelo desejo, pela atração. No caso, por exemplo, do amor entre dois amigos, da filia, ele é justificado porque o cara é gente boa, afinal de contas. O cara é simpático, querido. Gosto de estar com ele. Amizade. Do amor entre pais e filhos, entre parentes. Ora, eu tenho um motivo para amar o Benjamin como pai, porque ele é meu filho. Agora olha que interessante, Paulo usa a palavra ágape. A palavra ágape é um amor que não tem motivação. Ágape é o amor de quem está disposto e quem está movido pelo interesse de se sacrificar pelo outro. Ágape é o amor sacrificial. Olha que interessante isso. Por isso que Paulo escolhe essa palavra. Paulo diz que o fruto que o Espírito gera em nós é basicamente uma disposição de escolher amar uma pessoa sem que haja um motivo plausível para isso. Ágape é amor sem motivo, sem explicação. Isso é o ágape. Ora, eu tenho um motivo para amar o Benjamin. Vamos parar para pensar junto? Vamos pegar uma maquete. Olha bem, uma maquete. Sabe uma maquete do amor ágape que está dentro da nossa casa? É o casamento. Olha, eu tenho um motivo para amar o Benjamin. Ele é sangue do meu sangue. Olha, ele é pequenininho.
a Ana, eles precisam de mim. Então justifica, faz todo sentido eu me sacrificar por eles. Vieram de mim. Faz sentido eu amar o meu irmão. Faz sentido eu amar meus pais. Agora é tão interessante que Deus escolheu lá no livro de Apocalipse, não o relacionamento entre um pai e um filho, para descrever o jeito que Jesus e o relacionamento de Jesus com a igreja. Ele escolheu o relacionamento de quem? De um marido com uma mulher. Tanto é que Jesus é o noivo. Sabe por que eu amo a Denise? Ela nem é minha parente. Já parou para pensar nisso? Ela nem conviveu comigo desde pequenininho. Ela entrou na minha vida já tinha mais de 20 anos. Entende isso? Ela não carrega o meu sangue com ela. Por que eu amo a Denise? Porque eu escolhi. Eu disse que a amaria até o fim da nossa vida e fiz uma aliança com ela para isso. É por isso que quando Paulo vai fazer uma descrição dos relacionamentos familiares a partir lá em Efésios, ele fala que o marido ama a mulher como Cristo amou a igreja. Que motivo Jesus tem para amar a igreja? Porque a igreja é bonita? Porque a igreja é perfeita? Jesus ama a igreja porque ele escolheu amar a igreja. Porque ele escolheu amar a igreja. Então Paulo está falando de um amor, da escolha de amar sem um motivo claro, sem um motivo óbvio. Linderson, não é possível amar sem um motivo. É claro que é. É claro que é. O amor ágape não precisa de um motivo. O amor ágape é o motivo que te leva a se sacrificar por alguém. E muitas vezes uma pessoa que você nem conhece. Muitas vezes uma pessoa que não vai reconhecer o seu sacrifício. Muitas vezes uma pessoa que, pelo contrário, em algum momento já te prejudicou. Ora, qual é a motivação? Onde você se inspira para amar alguém que um dia fez mal para você? No próprio Jesus, no próprio Deus. Deus nos ama por que motivo? O que levou Deus a amar a humanidade? Já parou para pensar biblicamente? Por que Deus te ama? Porque Jesus me ama, eu não posso explicar. Pam, 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 pam. Esse pam, 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 eu ensaiei bastante para isso. Mas é exatamente isso. Não existe uma explicação lógica para que Deus tenha nos amado. Aí você diz assim, Linderson, então por que Deus nos amou? Deus nos amou porque Ele quis, Ele escolheu direcionar o favor imerecido a nós. E é assim que a gente ama de verdade. O amor ágape, entenda isso. O cristão é capacitado a amar sem um motivo lógico. E deixa eu dizer uma coisa para você. Amor não é uma coisa abstrata. Amor não é uma coisa vaga. Cada um ama de um jeito. Tem até livros que dizem que existem várias formas de amar. Eu concordo muito em parte com esses livros. Porque em todas as formas que as pessoas fazem, que as pessoas dizem que existem diversas formas de você demonstrar amor para alguém, em todas elas existe uma raiz. Qual que é a raiz? A renúncia, o doar. Ora, quando a Bíblia foi falar do amor de Deus, a Bíblia falou do amor de Deus em termos de quê? De doação. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Deus amou o mundo de tal maneira que Ele fez o mar vermelho se abrir. Deus amou o mundo de tal maneira que transformou água em vinho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. João capítulo 15, verso 3, olha de novo. Ninguém tem maior amor do que este, dar a própria vida em favor dos seus amigos. Então sempre que você vai ver o amor de Deus sendo descrito, você vai ver um movimento. Qual que é o movimento? Dar. O movimento do amor de Deus é doação.
é entrega. É beneficiar alguém sem que a explicação para esse gesto esteja nesse alguém. Vou repetir isso para você. Amar com amor ágape é fazer um movimento na sua vida em direção a alguém, em benefício de alguém, sem que a explicação para isso que você está fazendo esteja no outro, ou seja, sem o outro merecer. Sem o outro merecer. Bom, tem mais palavras, tem mais textos, né? Olha só, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação para os nossos pecados. 1 de João 4, 9 e 10. Então o amor é algo claro, o amor de Deus, o amor ágape, o amor que o Espírito Santo gera em nós, ele está claramente desenhado nas Sagradas Escrituras. Está claramente desenhado nas Escrituras. Ele não é uma intenção, preste atenção aqui, meu irmão, minha irmã. O amor não é uma intenção. O amor é um movimento. Quando nós dizemos que Deus amou e traduziu o amor dele doando, dando, e a Bíblia diz que o amor de Deus está derramado no nosso coração, significa dizer que a vida cristã natural tem um movimento. O movimento natural da vida cristã, o movimento que torna um cristão pleno, o movimento que torna um cristão feliz, o movimento que torna um cristão realizado, o movimento que torna um cristão cada vez mais parecido com o seu mestre, não é um movimento de fora para dentro. Quem crer em mim, como diz a Escritura, de fora para dentro vai fluir rio de água viva. É isso, gente? Do seu interior fluirão rios de água viva. Então a vida cristã tem um movimento. O movimento da vida cristã é o mesmo movimento que Deus fez. De mim para o outro. Tá, Linderson. E se o outro não merecer? Isso não tem nada a ver com o merecimento do outro. Quando você tenta encontrar no outro, em outra pessoa, a explicação para amá-lo e para fazer algo por ele em nome desse amor, você está impedindo, você está criando uma barreira para que o Espírito Santo faça de você uma miniatura de Cristo. Entende isso? Aqui, irmãos, é o ponto que impede muitos de nós de sermos mais plenos na nossa vida com Deus. É que a gente tenta encontrar no outro uma explicação, um motivo para amá-lo. Por que eu vou fazer algo por ele? Eu fiquei sabendo da necessidade dele, mas ele não é meu parente. Ele não gosta de mim, nem olha para mim na igreja, não me cumprimenta, não fala comigo. Entende? Porque o que me levaria a estender a minha mão para fazer algo em favor da vida dele? O simples fato de você escolher amá-lo. De você escolher amá-la. Esse é o movimento de Deus. Irmãos, e deixa eu dizer uma coisa para vocês. O amor na vida do cristão não é uma opção, não. Sabe, às vezes a gente fala algumas coisas na Bíblia, ou a respeito da Bíblia com as pessoas, e a impressão que dá é que às vezes a gente fica escutando, nossa, que coisa bonita, hein? Que coisa bonita. A gente vê o padrão que Deus tem, o padrão que o apóstolo Paulo fala, o padrão que Jesus fala, o padrão que a Bíblia Sagrada fala, e a gente fica dizendo assim, uau, que coisa bonita. Mas gente, isso aqui não é feito para ser bonito. Para ser bonito, eu pegaria um texto do Ariano Suassuna, que é um cara que eu gosto bastante das coisas que ele escreve, e leria aqui para você. Soneto da fidelidade,
esqueci o nome dele agora, Vinícius, né? Vinícius, falaram uma poesia bonita para você. Então não existe, a pregação, o conteúdo bíblico não é para ser admirado, como quem diz assim, uau, que coisa perfeita. Cada coisa que é pregada, não é um negócio, não é algo que é opcional, é algo que faz parte, que está dentro do projeto de Deus para mim. João é um homem, a fala de João, presta atenção, a fala de João pega a gente e deixa todo mundo de mãos atadas e refém da palavra, entre aspas. A sua primeira carta, o apóstolo João diz assim, capítulo 4, 7, 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Deus é amor. Tralalalalalalala. 3 palavrinhas só. Isso aqui, esse texto, é um texto para a gente voltar para casa. Nós vamos ter um problema sério com a carta de João. É simples, João é simples. O amor procede de Deus. Quem conhece a Deus, ou seja, quem tem intimidade com Deus, e é interessante porque esse termo conhece a Deus aqui, é uma palavra usada também para dizer assim, e o fulano conheceu a fulana. Ou seja, é um conhecer que é aplicado ao mais íntimo dos encontros entre um homem e uma mulher, que é a relação sexual. É o nível de intimidade total. Então, conhece a Deus, ou seja, você foi afetado pelo ser de Deus. Então pronto, se você foi afetado pelo ser de Deus, acontecerá um movimento natural na sua vida, você vai amar. Você vai amar. Porque Deus está interessado em se derramar, vamos usar essa linguagem, se derramar sobre nós, para que de nós Ele possa transbordar. Então toda vez que você ama com amor ágape, toda vez que você ama, faz alguma coisa em prol de alguém, mesmo que não haja nesse alguém um motivo lógico para você fazer, toda vez que você ama, você está transbordando a natureza de um Deus que é amor. Lembra que eu disse para vocês que o fruto do Espírito, acho que a primeira ou segunda quinta-feira, eu falei para os irmãos que Deus tem um projeto, é restaurar a plenitude da imagem e semelhança dele em nós. Nós somos colocados nessa terra para carregar a imagem e semelhança de Deus. Nós somos os representantes de Deus aqui. Então quando a gente ama como Deus ama, de maneira sacrificial e sem esperar receber nada em troca, o que é que nós estamos fazendo? Eu acho isso demais. Nós estamos voltando lá para Gênesis 1, 26 e 27. Estamos dizendo assim para o Senhor, Senhor, esse negócio de imagem e semelhança funciona de verdade. É verdade mesmo. Nós fomos feitos à tua imagem e à tua semelhança. Nós não tem como ser representante de Deus, de um Deus que ama aqui na terra, se você não amar. Se você não amar. Por exemplo, Paulo fala, Romanos 5,5, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em o nosso coração, por quem? Pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Eu conversava com alguém que eu não me lembro mais quem era, esses dias, ontem inclusive, eu estava no carro de alguém, eu não me lembro quem era. Era o irmão Ângelo, e a gente conversava, aproveitando essa passagem do derramar do Espírito, né? Nós conversávamos sobre preconceito. Sobre racismo. Olhar para o outro e dizer assim, você vem, o fulano de tal, quem vem daquele lugar do Brasil é assim. E aqui é assim, assim, assado. A gente falava sobre preconceito. Preconceito, discriminação. E eu me lembrava, à medida que eu falava com o Ângelo, que, irmãos, nenhum outro movimento
influenciou tanto a nossa prática, não estou falando da nossa teologia, mas a nossa prática pentecostal quanto o movimento da Rua Azusa, o avivamento da Rua Azusa. E aqueles homens lá, o movimento da Rua Azusa foi um avivamento que nasceu basicamente entre uma comunidade negra, de negros. E é tão interessante que lendo, pastor Daniel, textos que William Seymour escrevia no jornal da época dele, chamava Mensageiro da Paz também, ele falava que a principal característica, a principal marca de uma pessoa que era genuinamente batizada com o Espírito Santo era o quê? A capacidade de amar alguém independentemente da sua classe social, da sua tonalidade da pele, do seu status, né, econômico, etc, etc. E a gente achava que para ele o mais importante eram as línguas. As línguas eram uma evidência. Mas a prova cabal para ele era o quê? A capacidade de amar. A capacidade de amar. Mais do que qualquer outro sinal, mais do que qualquer outro dom espiritual que nós possamos manifestar. A plenitude do Espírito na nossa vida é testificada pela disposição interior que você tem de dizer: eu vou fazer algo em benefício do outro. E não espero encontrar no outro uma justificativa plausível para fazer isso. Por que eu estou doando? Eu estou doando porque eu decidi doar. Porque eu estou amando aquela pessoa. Eu estou amando aquela pessoa, estou orando por ela, clamando por ela, ajudando-a nas suas necessidades, dando conselhos a ela sobre como criar os seus filhos, porque eu escolhi fazer isso. O amante, segundo o modelo do ágape, tem dentro dele a justificativa que ele precisa para se sacrificar pelo outro. E isso é uma realidade que nos foi dada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem gera isso em nós. Agora, é interessante porque quando nós falamos sobre amor, e principalmente nesse momento, nesse tempo que nós cantamos tanto, e falamos tanto expressões tão extravagantes, não é verdade? Extravagante, né? Falamos do amor extravagante, da adoração extravagante, da paixão por Jesus. Então, a realidade do amor na vida do cristão, a Bíblia apresenta como uma realidade em duas vias. Uma realidade necessariamente em duas vias. Certa feita, Jesus foi interrogado por um escriba. E você sabe que esse escriba queria o quê? Experimentar Jesus. Aí esse escriba, enquanto Jesus estava numa discussão, qual é o maior dos mandamentos? Jesus falou que o maior dos mandamentos ele citou Deuteronômio 6,4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento e de toda a tua força. Amarás o Senhor teu Deus. Está lá em Deuteronômio 6,4. E ele continua. O segundo poxa vida, mas o sujeito não tinha perguntado por um só? Aí Jesus diz, o primeiro é Deuteronômio 6,4. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e todas as tuas forças. E o segundo como assim o segundo? Aí Jesus diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus cita Levítico 19:18. E aí como é que Jesus interpreta essas duas coisas? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus diz assim, não há outro mandamento maior do que estes. Olha só, gente, tem que prestar atenção. O texto está lá, e está lá no português, está lá no inglês, está lá na língua grega desse jeito também. Ele cita dois versículos bíblicos que falam sobre amor a Deus e amor ao próximo. Aí ele diz, não há maior mandamento no singular do que estes. Sabe o que Jesus faz? Jesus pega o amor a Deus, ele pega Deuteronômio 6,4, põe 2 xícaras de Deuteronômio 6,4 lá do liquidificador. Pega 2 xícaras de Levítico 19:18, põe no mesmo liquidificador, bate tudo, põe no forno para assar, tira e diz assim, isso daqui é o resumo, é a essência de toda a lei.
que Deus espera de você pode ser resumido nisso daqui: amar a Deus é o próximo. Então não existe adorador, presta atenção, um adorador em espírito e em verdade não pode ser identificado pela quantidade que ele canta na igreja, nem pelo tanto de línguas estranhas que ele fala, e nem porque isso é uma parte. Quando a gente olha essas duas coisas que Jesus falou, amor a Deus, todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos, a gente vai ter que reconhecer que não tem como ser adorador sem ter a disposição de servir. Trazendo para um contexto muito prático aqui da nossa querida The New Life, tem gente que sai daqui semana após semana, após semana, após semana, após semana, sem ter experimentado plenamente a posição de adorador. A The New Life tem 2 santuários preparados para os adoradores, aqui e lá embaixo. Aqui em cima, em que nós direcionamos, através dos nossos cânticos, das nossas ofertas, traduzimos em cânticos, ofertas, pregação, a nossa adoração e o nosso amor a Deus. E lá embaixo, no estacionamento, em tantos outros lugares das dependências da igreja, nós traduzimos a outra dimensão da adoração, o serviço ao nosso próximo. Eu não acredito que uma pessoa que frequenta uma comunidade ano após ano e não é capaz de descrever de maneira concreta qual foi a última vez que serviu a essa comunidade, eu não acredito que essa pessoa é plena em Deus. Eu não consigo acreditar que é possível uma pessoa sentir plenamente o que é o amor de Deus, sem que ela tenha feito, ou sem que ela faça, qualquer movimento, movido exclusivamente pelo amor ao próximo. Ah, pastor, mas eu faço lá fora. Tá, se isso acontece, tudo bem. Se você encontra, se alguém encontra outros lugares, outros ambientes para servir voluntariamente e apaixonadamente, tá bom, não vou questionar. Mas eu não acredito que essa seja a condição da maioria das pessoas que passa anos, entra anos, sai ano e não consegue lembrar qual foi o último. Eu me lembro que ouvi uma história de uma escala que estava sendo feita e alguém disse assim: olha, fulano, tal pessoa, será que você poderia vir? Nós estamos dividindo as tarefas aqui, nós vamos ter essa festividade na igreja, estamos dividindo as tarefas, será que você pode vir? E será que você poderia nos ajudar? Então logo depois dessa festividade, nós estamos montando equipes, uma equipe para isso, outra equipe para aquilo, para que o trabalho fique então dividido por todos. Aí a pessoa disse assim: se eu tiver que fazer isso, eu não vou então não. Eu não vou então. E aí alguém disse: não, tudo bem, pode vir. Você vai ser muito bem tratado, você é muito bem-vindo, você deve estar aqui conosco. Não se esqueça que essa aqui é a sua casa, a casa de pessoas que te amam e que fazem tudo possível para que você tenha a melhor festividade que você já teve. Pode vir, por favor, não se constranja. Não se constranja. Deixa eu fazer a pergunta: qual foi? Essa é uma pergunta que você responde aí dentro. Qual foi a última vez que você fez um movimento da sua vida na direção da vida de uma pessoa, em benefício da vida daquela pessoa, movido
pura e simplesmente por uma convicção dentro de você: eu vou abençoar essa pessoa. Ô pastor, eu dei carona. É difícil mesmo, né? Você abrir a porta do seu carro, já é alguma coisa, né, irmã Ana Paula? Já é alguma coisa. É claro. Entenda, irmãos. É claro que tem coisas que a Bíblia fala pra gente, que tem pessoas que são refratárias, completamente refratárias. Sabe uma coisa refratária? Ela repele aquilo. Então nós somos muito seletivos em relação à Bíblia, tá? A nossa escuta na igreja local é altamente seletiva. Aquilo que de alguma forma não confirma é uma tendência. Isso não acontece o tempo todo e nem é com todos nós. Mas a nossa tendência é nós termos critérios assim muito seletivos em relação àquilo que aquilo que é para mim e aquilo que não é para mim. Então eu quero, para concluir, eu quero dizer isso para você. O amor não é uma realidade, uma categoria abstrata. Amor tem um sentido, uma direção. É algo de mim para o meu próximo, para o meu semelhante, movido exclusivamente pela convicção que eu tenho dentro de mim, que eu devo servi-lo, eu devo abençoá-lo. Eu devo colocar algo que outrora estaria operando apenas em meu benefício, eu quero colocar em benefício do outro. E se o outro não quiser? Não, se o outro não quiser, mas se o outro não for legal, não tem problema. O amor, ágape, ele não encontra no outro uma explicação, ele encontra em mim. Ele encontra em mim uma explicação. Eu vou servir a essa pessoa. Eu vou fazer algo na direção dessa pessoa. Ainda que eu não encontre nessa pessoa, uma explicação tão clara, tão lógica para isso. Eu quero chamar você está entendendo, amém, o que eu estou dizendo? Eu quero chamar você para que você venha comigo para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Eu vou deixar um texto com você, primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 7. E eu quero que você medite e olhe muito nesse texto, para que você faça algumas resoluções nesse processo de transformação. Coríntios capítulo 13, a primeira de Paulo aos Coríntios capítulo 13, verso 7. Perceba, você sabe que Coríntios, Paulo vem fazendo um cântico muito belo, muito bonito sobre o que é o amor. Ele fala sobre a excelência do amor. Ele termina o capítulo 12 dizendo assim: passo a vos falar agora sobre um caminho muito mais excelente. Ele vinha falando sobre os dons espirituais, sobre o profetizar, sobre o curar, sobre orar em línguas, revelação, palavra de conhecimento. Aí ele diz assim: passo a falar agora sobre um caminho muito mais excelente. Ele vai falar sobre o amor, o HP. E está aí. E ele faz todo um cântico. Quando chega lá no versículo 7, Paulo usa 4 verbos para descrever essa ação concreta do que é o amor. 1 aos Coríntios, capítulo 13, verso 7, Paulo diz sobre o amor: que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. 4 verbos. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera e o amor tudo suporta. São 4 formas, 4 maneiras muito concretas que você tem de oferecer algo em direção a outra pessoa ou a outras pessoas. E olha, irmãos, se nós estamos num estudo bíblico para que a nossa vida seja transformada,
Se nós estamos no estudo bíblico, como quem dizemos como comunidade, eu quero ser diferente em 2019, eu quero ser transformado de dentro para fora, eu quero ser deslocado do padrão espiritual que eu estou vivendo, eu quero ser deslocado, eu quero um step a mais com Deus. A gente tem que ter uma coisa concreta para isso. A gente tem que ter um caminho concreto. Então perceba, o amor é um movimento doador que sai de mim, por uma escolha minha, em direção ao meu semelhante, ao meu próximo. E aqui tem 4 maneiras de você traduzir esse movimento em direção ao outro. De maneira bem breve. O apóstolo Paulo diz: o amor tudo sofre. Aquela palavra, sofrer por amor, né? Tem até um ritmo musical agora da sofrência, né? As músicas da sofrência, que ele me traiu, ele me abandonou, e me deixou, e etc. Então um ritmo musical, um estilo musical, não está falando disso não. A ideia do amor que tudo sofre, é a ideia do amor que, como diz a carta de Pedro, cobre uma multidão de pecados, cobrir. Sofrer, o amor tudo sofre. Essa palavra sofrer aí é a palavra stege. É a ideia do telhado mesmo. O telhado, vamos usar assim, sofre as intempéries em benefício de quem está debaixo dele. O telhado não deixa aquela pessoa que está debaixo dele exposto a realidades que podem prejudicá-lo e degradá-lo. Quer amar alguém? Quer fazer algo da sua vida na direção de uma outra pessoa em 2019? Proteja, escolha alguém para você proteger e esteja disposto a pagar o preço por isso. Quando um pai investe tempo que ele tinha vontade de estar dormindo, aconselhando o seu filho adolescente, esse pai está protegendo esse filho. Esse pai está protegendo esse filho. Quando aquela pessoa diz assim para você: eu não quero saber dos seus conselhos, eu não gosto que você venha me corrigir. Aí ao invés de dizer assim, tá bom, então eu desisto. Fulano de tal, pastor, desisti. Sofra. Ou seja, não deixe aquela pessoa exposta aos problemas dela, à miséria dela, aos defeitos dela, ao pecado dela. O amor tudo sofre. Aí Paulo diz: o amor tudo sofre e o amor tudo crê. Que bonito. O amor tudo crê. Essa palavra crê, né? O amor se move na direção do outro com elementos de fé. Pastor, sabe por que eu estou orando por fulano de tal? Porque eu creio, pastor, que Deus pode fazer uma obra tremenda na vida daquela pessoa. Pastor, eu oro porque eu creio. Eu invisto, eu direciono a minha fé em benefício da vida do outro. Pastor, sabe por que eu vou fazer essa oferta em amor? Porque eu creio, pastor. A minha fé me diz que foi Deus quem me deu isso. E que da mesma fonte de Deus que Ele usou para me dar, quando eu libero para o próximo, Ele traz para mim também. Pastor, pela fé, eu sei que Deus pode multiplicar tudo aquilo que eu tenho coragem de dividir com meu irmão. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera. Ah, gente, a espera, é tão bom esperar alguém por amor. Ah, pastor, eu estou esperando alguém por amor. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que uma das coisas mais lindas que você pode fazer por uma pessoa
em amor. É alimentar expectativas a respeito do que ela pode se tornar. É a respeito do que ela pode se tornar. O amor tudo espera. É a espera, não a espera passiva de quem está parado. Estou esperando, pastor, meu marido fazer alguma coisa mudar. Estou esperando, pastor, minha esposa mudar. Irmãos, quem ama não espera parado. A espera não é um negócio que você faz parado. A espera é a espera que você espera aquilo acontecer, dando passos de fé na certeza de que aquilo vai acontecer. Na certeza de que aquilo vai acontecer. Você tem expectativas elevadas para as pessoas que você ama? Você consegue olhar para o seu filho e em amor, por amor, parar na frente dele e encher o coração dele de expectativa a respeito dele mesmo? Olha aqui, pais e mães, olhem aqui para mim. É urgente nós traduzirmos o amor que nós temos aos nossos filhos, dando para eles expectativa de futuro. Meu filho, olha aqui para mim. Eu não sei como, mas eu sei que você pode pisar nas maiores universidades dessa nação. Eu não sei como, porque eu não tenho grana aqui para te pagar. Mas eu sei, meu filho, que Deus tem um plano lindo para você. Deus tem um projeto tremendo para o seu. Olhar para a cara do teu cônjuge, presta atenção. Ministre em amor ao seu cônjuge. Meu esposo, eu tenho certeza que Deus vai te usar grandemente. Eu tenho certeza que Deus vai te dar cada dia mais sabedoria. Eu tenho certeza que você vai fazer um trabalho incrível. Minha esposa, eu tenho certeza que as suas limitações, elas serão todas superadas. Encha, preste atenção, encha quem você ama de esperança, de expectativa. Ainda que a sua carne esteja treinada em derramar crítica sobre o outro. Derramar crítica sobre o outro. Traduza amor em expectativa. E finalmente o amor tudo suporta. O amor tudo suporta. Gente, o amor tem uma capacidade incrível. Uma capacidade incrível de levar uma pessoa a perseverar em algo que muitas pessoas já teriam desistido antes. O amor tudo suporta. É a ideia de uma corda que está sendo tensionada, ela está sendo esticada e ela é capaz de suportar as maiores tensões. Ela sofre aquela tensão e ela consegue depois se recompor. É o que a gente chama talvez de resiliência. É por isso que eu não consigo concordar com quem diz: o amor acabou. Não acabou o amor, acabou a coragem para amar. Não acabou o amor, a decisão é que mudou. Não acabou o amor, acabou a disposição de suportar. Aí você diz assim: eu não dou conta. A Bíblia diz que esse amor ágape, esse amor que o Senhor colocou dentro de você, é capaz de te fazer suportar as mais terríveis pressões. Não, isso aí não dá. Isso aqui não dá para perdoar, pastor. Dá. Como é que eu vou perdoar ela, pastor? Ela nem me pediu perdão. E quem disse que o perdão tem que ser pedido? Quem disse que o perdão... Olha para mim. Jesus só perdoou os pecados que você pediu perdão para ele?
Você é capaz de descrever todos os seus pecados numa lista diante de Deus? Jesus só perdoa na cruz os pecados que você sabe que cometeu. É por isso, gente, que ninguém é transformado de dentro para fora, se não quiser, se não se colocar na posição de aprender a amar como Deus amou. E eu tenho certeza absoluta que à medida que você for dando pequenos passos, escolha essa semana, o que você pode fazer, quem sabe no dia de amanhã, o que você pode fazer ainda no dia de amanhã, uma ação simples, que você escolheu fazer, um movimento da sua vida em direção à vida do outro. Espera aí, pastor, deixa eu ver quem é que está precisando. Olha aqui para mim, não estou falando de assistência social. Você pode até fazer assistência social, ajudar quem precisa por amor. Mas tome muito cuidado, porque boa parte desses movimentos de assistência social tem a ver com o apaziguamento da nossa consciência. Então o que você pode fazer? Peça a Deus, Senhor, coloca um irmão. Deixa eu lançar esse desafio para você. Senhor, o que eu posso fazer amanhã, esse final de semana, ou quem sabe, enfim. O que eu posso fazer, Senhor, em direção à vida de alguém? O que eu posso fazer, Senhor? Movido pelo único interesse de abençoar aquela pessoa e de me tornar mais parecido contigo. Não sei. Tem tantas oportunidades, irmãos. Sua vida vai ficar tão mais plena quando você decide amar, sem esperar que o outro te cumprimente, te ache legal, sem esperar que o outro te agradeça. Tudo isso que nós fazemos aqui dentro como igreja ganha um novo sentido. Gente, amar sem esperar receber nada do outro te torna livre. Eu estou aqui, sabe, se eu for uma pessoa esperando alguma coisa de você para te amar, a minha vida vai ficar presa. Agora, se eu estou aqui, livre para amar você, para dentro das minhas limitações, servir você, colocar à sua disposição o que eu tenho. Sabe o que acontece, gente? Eu ando aqui livre. Tem problema nenhum, vou dar exemplos, tá? Faz de conta. Tem problema nenhum se o Wagner é um cara fofoqueiro. Eu escolhi amar o Wagner como meu irmão. Eu tenho irmãos fofoqueiros. Olha lá, sempre o Wagner. Olha lá, o Wagner semana após semana, ele passa pelas dependências da igreja, se sentindo um cliente aqui dentro. Ele vai lá embaixo e ele vai comprar na nossa cantina como quem vai com a mesma motivação que ele para num drive-thru para comprar um hambúrguer. Exigindo ser bem atendido, porque afinal de contas ele está pagando. Você acha que quem está no prejuízo? É o Wagner. É o Wagner. Ele é que está no prejuízo. No reino de Deus, quem acumula, quem suga, é quem sai no prejuízo. Porque no reino de Deus, quem suga do outro, só tem aquilo que consegue acumular do outro. Quem está disposto a dar para o outro, tem à sua disposição tudo aquilo que Deus é capaz de derramar sobre si como um canal. Então, quem sai no prejuízo é o egoísta. Não é quem abençoa o egoísta. Quem sai no prejuízo é quem se coloca como cliente. Paguei e quero. Exijo. Essa pessoa está no prejuízo. Por isso que a Bíblia diz que a melhor coisa é dar do que receber. Amém, queridos? Fica de pé, vamos orar.
Pastor, o senhor me dá permissão de fazer já... Ah, sim. Algum irmão quer vir à frente para nós orarmos? Alguém quer sair do seu lugar e vir aqui à frente para orar? Quem sabe você diz, pastor, eu não tenho em mim mesmo, eu não consigo, eu não vejo assim, eu sempre acho que tem alguém levando vantagem sobre mim. Para com isso, para com isso. Ah, as pessoas vão tirar vantagem sobre mim. Quem tirar vantagem sobre você, cara? Que história é essa? Ah, pastor, eu não quero ser feito de bobo. Irmão, você acha que uma pessoa que ama, sem esperar receber nada em troca, está sendo feito de bobo? Você está imitando, refletindo a imagem do ser mais lindo. Você está simplesmente saindo de uma cultura aqui da terra e manifestando na sua vida a cultura do céu. Gente, o amor sem esperar receber nada em troca não é coisa de bobo, não. É coisa de gente cheia do Espírito. Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente para orar,